estamos vendo então uma série de situações que a circular do Banco Central prevê como possíveis atuações de lavagem de dinheiro, como indício de lavagem de dinheiro. Vimos em relação a atuação internacionais, temos aqui no item V uma proposta de abertura de conta corrente com a apresentação de documentos emitidos em região de fronteira por alguém domiciliado no país vizinho. Isso pode ser também indício de tentativa de lavagem de dinheiro do crime de contrabando. E o último, movimentação de contas correntes que apresentem débitos e créditos, entradas e saídas, que podem configurar um artifício para burla da identificação dos responsáveis. É aquilo que nós chamamos de utilizar uma conta de passagem. E nós já detectamos várias vezes que algumas das situações em que os clientes bancários tiveram suas contas clonadas não foi só, nem principalmente para sacar o dinheiro do cliente. Evidentemente que se o cliente tem o seu cartão clonado e ele tem um volume expressivo de recursos na sua conta, a organização criminosa, o meliante, vai se aproveitar disso. Mas há outro detalhe. Já percebemos, já constatamos várias vezes, que o cliente que tem o seu cartão clonado, num espaço de tempo muito curto, são feitas transferências e saques da sua conta. Ou seja, na verdade, a conta dele está sendo utilizada como uma conta de passagem, com o objetivo de mascarar, dificultar o rastreamento dos recursos que vêm de uma atividade ilícita, estão passando por aquela conta e irão, ao final, tentar ser integrados numa conta que irá justificar com uma atividade paralela, tentar mascarar a origem original ilícita daquele dinheiro. E temos ainda o bloco, na mesma circular, que relaciona situações com atividades internacionais. Por exemplo, facilidades indevidas para negociação de moeda estrangeira. Uma vez, uma pessoa de minha relação me contou um caso típico, que alguém queria fazer uma operação internacional em dinheiro vivo, num valor de milhões de dólares. Evidentemente que isso era uma tentativa de lavagem de dinheiro, provavelmente de dinheiro oriundo do tráfico de armas. E temos um outro instrumento, a circular 346109. A circular 346109, como nós já comentamos, ela é mais focada na chamada política de conheça o seu cliente. Então veja o índice da circular 3461. Ela consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com a lei de lavagem de dinheiro. Então ela diz que as instituições devem implementar políticas e procedimentos internos de controle para prevenir a utilização dessa instituição na prática de crimes de lavagem de dinheiro. Isso deve especificar as responsabilidades dos integrantes em cada nível hierárquico, ou seja, ter uma política que o banco, a instituição financeira, divulgue internamente, amplamente, os procedimentos e as responsabilidades em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. O parágrafo 2º especifica algumas atividades que essa política de controles internos necessariamente deve adotar. E aí, isso está realmente focado naquilo que nós comentamos, a política de conheça o seu cliente. Veja o inciso 1. Diz o Banco Central que os bancos devem necessariamente confirmar as informações cadastrais dos clientes e identificar os beneficiários finais das operações por eles realizadas.
é exatamente a situação de conheça o seu cliente. No caso de uma pessoa jurídica, o gerente tem que visitar a sede da pessoa jurídica, conhecer a atividade, verificar se aquele volume de recursos que é informado como receita, que é informado nos balanços, é compatível com o que ele pôde perceber no seu relatório de visita, por exemplo. E o item 2 diz que os bancos necessariamente devem possibilitar a caracterização ou não dos clientes como pessoas politicamente expostas. E aí, neste ponto, nós precisamos verificar se uma pessoa é politicamente exposta. E o que significa uma pessoa politicamente exposta? A própria circular já conceitua e elenca quem são aquelas pessoas politicamente expostas. Vamos descer mais um pouquinho a normativo e vejam no artigo 4º, parágrafo 1º. Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como os seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. E continua o parágrafo 2º. No caso de clientes brasileiros, devem ser abrangidos, obrigatoriamente, serão considerados pessoas politicamente expostas. Os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União, os ocupantes de cargo no poder executivo, de ministro de Estado ou equiparado, de natureza especial ou equivalente, diretor, incluído presidente e vice-presidente, de autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, ou seja, de estatais, fundações públicas ou autarquias, de DAS nível 6, que é cargos de assessoramento público estratégico, os membros do Judiciário, Alto Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores. Os membros da direção do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e Vice, Procurador-Geral do Trabalho, da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e Distrito Federal, os membros do TCU e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. E aí desce também para o nível estadual, governadores de Estado e Distrito Federal, presidentes dos TJs estaduais, da Assembleia Legislativa e do Tribunal e Conselho de Contas dos Estados, municípios e Distrito Federal, e prefeitos e presidentes de Câmara Municipal das capitais dos estados. Isso no mínimo. A instituição financeira poderá, a seu critério e também por orientação posterior do Banco Central, incluir ainda outras pessoas na categoria de pessoas politicamente expostas. Nesse sentido, a partir da edição desta circular, os bancos foram obrigados a fazer o seguinte: na abertura de conta e na renovação cadastral das contas já existentes, os clientes tiveram que assinar uma declaração se ele é ou não uma pessoa politicamente exposta, se ele é ou foi um membro do Poder Legislativo, do Poder Judiciário ou do Poder Executivo de função relevante. O objetivo é prevenir a utilização das instituições financeiras nos crimes contra a administração pública.
Com isso, nós resumimos o conteúdo da prevenção à lavagem de dinheiro. E vamos apresentar uma questão que caiu recentemente numa prova de concurso bancário, indagando sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Veja conosco. A Lei número 9.613 de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão assinale a alternativa correta. Letra A, instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras. Letra B, verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira caso haja a positivação dessa consulta. Letra C, identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes. Letra D, comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que eles sofrerão caso continuem com a prática criminosa. Ou letra E, registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a Polícia Civil a lista dos possíveis criminosos com a descrição das operações realizadas. Dessas 5 alternativas, qual você considera correta? Se você tivesse feito esta prova, qual alternativa você teria assinalado? Resposta correta, letra C. Identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos das instruções emanadas pelas autoridades competentes. Vamos comentar por que as demais alternativas estão erradas. A alternativa A está errada porque instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras não é prevenção à lavagem de dinheiro, é prevenção ao assalto. E uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa diferente. Nós já vimos o que é lavagem de dinheiro. Assalto não é lavagem de dinheiro. A tentativa de ocultação do dinheiro proveniente do assalto, tentar colocar esse dinheiro num banco, de um depósito, isso sim seria lavagem de dinheiro. Mas colocar portas detectores de metais não previne lavagem de dinheiro, visa inibir o assalto. Então está errado. A letra B está errada porque verificar se as pessoas são pessoas politicamente expostas seria correto, mas não se pode impedir o tipo de transação financeira para esse cliente. Essa alternativa está dizendo o seguinte: governador de Estado, presidente da República, ministro de Estado, secretário de Estado, prefeito, presidente da Assembleia não pode ter conta em banco, porque eles são pessoas politicamente expostas. Então, a segunda parte da afirmativa é uma bobagem. A letra D está errada porque você não vai comunicar àquele cliente que você suspeita que está fazendo lavagem de dinheiro que ele será sancionado. Até porque, se ele for um criminoso, ele sabe que está correndo risco. Então, é outra bobagem. E a letra E está errada exatamente pelo que comentamos antes. Banco não é delegacia de polícia. Os bancos têm sim que registrar em sistemas apropriados aquelas operações suspeitas, mas não é comunicar à Polícia Civil. É comunicar ao Banco Central. O Banco Central, de posse dessas informações, repassa para o Comitê de Apoio à Fiscalização das Atividades Financeiras, e esse comitê é que vai acionar os órgãos competentes, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, dependendo da alçada, e lembrando que, no caso de crimes contra a administração financeira praticados contra bancos públicos, a alçada é da Polícia Federal. Portanto, das 5 alternativas, a única correta realmente é a letra C.